Olá, pessoal do ensino médio, tudo bom? Bora começar mais um encontro sim assíncrono e falando de um assunto super importante, fundamental para a nossa época e para o nosso contexto, que são as transformações que envolvem a arte durante o período que ela vive. Pois é, esse assunto está na nossa página 32, 33, então eu gostaria de convidá-los a pegar o livro do Bernoulli para a gente poder acompanhar juntinhos esse momento. Bora lá? Então, simbora! Bom, então para começar, acho que a palavra que pode traduzir um pouco de tudo isso seria o escândalo, né? Que é a palavra levantada logo no início da nossa página. O que é escandaloso? E quando a gente pensa no que é escandaloso, aquilo que sai do convencional, aquilo que sai de uma linha normativa, né? Que é algo irreverente, transgressor, de muitas mudanças, diferente, muitas vezes não é aceito, porque requer um pouco de tempo para a gente poder compreender o que aquilo representa, principalmente na época que vive. Grande parte dos movimentos, das tendências, nunca foram aceitas no próprio momento. Às vezes demoraram 20, 30 anos para ela ser compreendida e respeitada enquanto movimento, enquanto estilo, enquanto tendência. Então isso muitas vezes acontece porque é difícil assimilar à sociedade o pensamento e a sensação que o artista tem em trazer o quê? Um certo olhar inovador para a vida, né? Quebrando rupturas, quebrando paradigmas, tabus estabelecidos por uma cultura ou por uma religiosidade que durante muitos anos ali colocou e acabou se infiltrando e criando raízes, e aí depois é muito difícil as pessoas pensarem de forma diferente, né? Com outro ponto de vista. Então eu acho que eu vou começar minha aula trazendo duas perguntas que são duas indagações. E a primeira seria essa. A primeira pergunta é sobre o que significa, né? O que é escandaloso em uma época pode ser socialmente aceito em outra. Repetindo, o que é escandaloso em uma época pode ser socialmente aceito em outra época, né? Então, é a primeira indagação que eu trago. E a segunda é, as concepções que temos sobre o escandaloso também são contextuais, fazem parte do contexto atual que aquilo é acometido. Então, isso também é algo que a gente tem que levar a refletir, tá? Porque às vezes depende muito do contexto que ela vive. Hoje, por exemplo, a gente está aí num contexto, né, de uma pandemia, e essa pandemia com certeza está trazendo novas formas da gente enxergar o mundo, viver o mundo. Mas a gente de fato só vai conseguir explanar isso talvez daqui uns anos, no futuro, e não agora. Tá? Então, isso faz parte também do movimento artístico, né? Então, às vezes, por isso que ele não é aceito. E as vanguardas e as novas vanguardas estão sofrendo isso o tempo inteiro, né? Numa corrente desenfreada, porque, na verdade, as coisas são criadas de maneira muito rápida. Quando vai ver, uma tendência já não é mais aquela tendência, porque o tempo já passou. E isso a gente vai lá atrás buscar uma obra, por exemplo, de Manet, aonde ele pinta uma moça nua ao lado de dois homens. E naquele momento que ele faz aquela pintura, ele vai sofrer, obviamente, uma certa crítica bem dura em relação àquele quadro, né, que foi no impressionismo, inclusive. Por quê? Porque além do movimento impressionista já sofreu um preconceito, a pintura que ele fez também sofreu um preconceito,
né, moral, vamos dizer assim. Como assim? Sem as pessoas, de repente, quererem interpretar o que aquilo queria dizer ou o que ele estava a fim de dizer com aquilo, com aquela obra, né? Foram levar para um aspecto mais moral da coisa do que o sentido que aquilo tem, tá? Então a arte, ela sempre está sofrendo esse paradigma, hora de chocar, hora de representar tendências, né? Transformações que acontecem às vezes num passo muito rápido da sociedade, que são às vezes ideias inovadoras, mas que se conflituam com ideias também conservadoras e que só com o tempo mesmo, com o passar do tempo, as coisas podem tomarem outro sentido. Então, o tempo é o melhor caminho para a gente poder perceber que as mudanças estão latentes, né? E sempre serão latentes no mundo. E falando de tempo, a gente tem aqui na página 32 o medo do novo, que é um texto que vai falar sobre o mito, que é o mito de Cronos. Cronos significa o tempo, né? Dentro da mitologia grega. E aqui conta esse mito dizendo Gaia, que era a mãe terra, né? A grande mãe do universo todo, de tudo que existe, casada com Urano, vai ter os filhos, que são os titãs. E esses titãs, simplesmente, eles são muito poderosos. Com medo, né, desses titãs mandarem no mundo, governarem no mundo, né, Gaia precisa escondê-los a pedido de Urano no centro da Terra. E ela, muito aborrecida com a forma autoritária de Urano, acaba tirando Cronos dali e diz para ele, fala, olha, se você conseguir, né, se livrar do seu pai, eu vou te dar todo o universo para você tomar conta. E ele, que era um ser, né, que tinha uma ética em si, ele acaba respeitando o pedido da mãe e vai lá e dá fim a cabo a Urano. E aí ele se torna o grande poderoso do universo, né? Cronos se torna o grande poderoso do universo. Só que com medo dos irmãos, liberta os titãs da onde eles estavam em cativeiro, mas com medo deles, eles acabam, Cronos com medo dos irmãos, acaba aprisionando-os, e cada filho que vai nascendo do próprio Cronos, casado com Reia, ele vai devorando os próprios filhos com medo de que eles também tomem o poder. Então, é um ciclo, né? De quem tem poder tem medo que um sucessor possa pegar o poder. E aí sucessivamente. E aí Reia, cansada também de Cronos sempre está devorando os próprios filhos, ela, quando nasce Zeus, ela vai e ao invés de entregar o menino, ela esconde e dá uma pedra embrulhada no manto e ele devora. E aí Zeus, quando cresce, ele acaba entrando em guerra com o próprio pai, Cronos, e acaba ganhando com a ajuda dos irmãos que tinham sido devorados por ele. E aí Zeus toma o poder também, redistribui o poder, mas num poder muito menor, mas ele se torna o grande poderoso do universo e também deixa os rebaixados nos seus lugares para que ninguém possa tomar o poder. Ou seja, que essa história, né, quer dizer, tá aqui, né, eis que mais uma vez a história se repete. Então é um ciclo mesmo, né, gente, do poder. E esse poder que as pessoas têm muitas vezes é o poder de perder o reinado que aquilo tem. Então toda a vanguarda, todo o movimento artístico também sempre teve medo de perder o poder que é a tendência que o movimento artístico tem naquela época. E por isso que tem dificuldade em aceitar o novo. Então, até quando? Até quando, né? E eu termino aqui falando um trecho
do mundo muda com a gente até quando? Do Gabriel Pensador, e eu vou deixar com vocês um clipe para vocês ouvirem, que é assim: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda a gente, anda para frente, e quando a gente manda ninguém, manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então, fica para vocês esse clipe do Gabriel Pensador, Até Quando? Bora para o nosso encontro de artes, que vai ser muito forte nesse momento síncrono agora, porque a gente vai desenvolver uma atividade prática da página 34 que eu vou propor para vocês. Precisamos mudar, não é? Porque até quando?